Barraco Filosófico. Oi, gente, estamos aqui então para mais um Barraco Filosófico para a Rádio Madalena e para o canal Filosofia em Movimento. O áudio do nosso barraco vai para a Rádio Madalena, procurem, ela está na internet também. E o vídeo da nossa gravação vai para o canal Filosofia em Movimento. Se você está vendo a gente no canal Filosofia em Movimento, lembre-se, caso você goste do nosso vídeo, de curtir o vídeo, porque é a curtida no vídeo que faz com que o YouTube disponibilize o nosso vídeo nas buscas. Quando a pessoa coloca lá as palavras-chave, né, os vídeos curtidos, bem curtidos, é o que o YouTube disponibiliza. Então, se você gosta do nosso trabalho, é uma forma de ajudar com que ele ganhe mais visibilidade, mais acesso. A gente acredita nesse trabalho, se você acreditar também, ajuda, colabora com a gente, né? Hoje, quem vai armar o barraco para a gente é o Natan Bastos. O Natan, ele está se formando em filosofia na Universidade Federal do ABC, e o tema dele é ensino remoto, escola e pandemia, porque ele acabou de fazer um estágio em filosofia dentro dessa situação do ensino remoto. Então, ele está com essa experiência muito viva. E ele trouxe para conversar com a gente o Rafael Bueno. Oi, Rafael. Olá, boa noite. E o Rafael Bueno, ele também é professor da rede estadual de ensino, né, em São Paulo. Ele está fazendo mestrado em filosofia na Universidade Federal do ABC. E ele é conselheiro da APUESP, da subsede de Santo André, né, na área de ensino, de educação. E ele é membro do coletivo Proposta pela Educação. Então estamos afiadíssimos, né? Ô, Natan, como que foi fazer o estágio nesta situação da pandemia? Foi bem desafiador, porque nós não podíamos ir para a escola, né? O estágio ele sofreu uma mudança. A princípio, a proposta do estágio é fazer com que os alunos fossem até a escola e experimentassem uma série de coisas no espaço escolar. Aí veio a pandemia e esse professor decidiu fazer um observatório de políticas públicas. Então, o que nós fizemos foi acompanhar pela imprensa, por entrevistas com os professores, por entrevistas com alunos, o que estava acontecendo na escola, né? E a partir disso, fazer um levantamento de quais são os problemas e quais são os pontos positivos e negativos do que estava acontecendo. Aí eu consegui produzir um relatório para colocar aqui em debate as questões do que está acontecendo com a educação, sobretudo aqui em São Paulo, no ensino médio, né? Enfim, oitava, nona série também, dos problemas que estamos tendo relacionados a essa série, com esses estudantes, professores e demais pessoas envolvidas. Meu barraco ele conta com esse relatório e também com um vídeo que eu assisti, que é do Núcleo de Políticas Educacionais da Universidade Federal do Paraná, né? A sigla é NUP. Esse vídeo ele tem várias informações importantes e eu vou explorar o meu relatório, esse vídeo e mais o meu convidado que tem ampla experiência aí, está vivendo na pele a dinâmica escolar. Eu quero colocar o caso excepcional, né? O que aconteceu foi que nós entramos numa pandemia e essa pandemia foi algo que surpreendeu a todos, inclusive o sistema de ensino. Depois que a pandemia se instalou, foram tomadas uma série de medidas para remediar a situação do ensino. E essas medidas são relacionadas ao ensino remoto. E o ensino remoto, ele procura utilizar a televisão, o celular, né, juntamente com a internet e outras ferramentas, né? O que a gente tem a partir da lei? Pensando o que a lei diz e o que aconteceu. A educação ela é organizada pela LDB, né? A Lei de Diretrizes de Bases, né? Essa lei ela tem, num ponto específico, ela diz que a carga mínima anual da escola é 800 horas para o ensino fundamental e médio, distribuídos por um mínimo de 200 dias. Isso foi revogado, né? No início da pandemia, as escolas públicas elas deram um prazo de 15 dias para ver o que iria acontecer, mas esse prazo ele foi superado, porque a pandemia se estendeu.
eles diziam que esses dias iam ser compensados nas férias, mas a pandemia colocou isso de lado completamente. Então, o que o governo federal fez? O governo federal soltou uma medida provisória, a medida provisória 934, de 1º de abril deste ano, e ela estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior, né, decorrente das medidas para o enfrentamento da pandemia. O que essa medida provisória fez? Essa medida provisória ela flexibilizou os dias letivos, mas não flexibilizou a carga horária. Ou seja, as escolas elas estão desobrigadas de cumprir o mínimo de 200 dias letivos, mas elas devem manter as 800 horas de atividades escolares. Essa medida ela foi importante porque ela deu amparo para as escolas particulares que já estavam implementando o ensino remoto, mas também deu um amparo para as escolas, algumas escolas públicas que também estavam já se movimentando para poder fazer algo nesse sentido. Então foi dado um amparo legal. Mas esse modelo que é experimental foi trazendo problemas e evidenciando problemas, né? Como fazer um ensino remoto a partir de uma estrutura social que tem uma série de problemas. Que problemas são esses? Né? Nesse vídeo que eu falei do pessoal lá da Universidade Federal do Paraná, do núcleo, né, do NUP, eles trazem dados que são, no mínimo, alarmantes. Então, você tem dados da PNAD contínua que diz o seguinte, que em 2017, 30% da população brasileira maior de 10 anos de idade não contava com nenhum tipo de acesso à internet. Dos que acessavam a rede, 97% usavam ou celular e apenas 56% contavam com um computador. E 22% dos domicílios não contavam com acesso à televisão digital. Isso gera um problema, né, que diz respeito ao inciso 1º do artigo 206 da Constituição Federal, que diz que o Estado deve garantir igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, a princípio, apesar desses problemas, o que o Estado tem que implantar deve ser algo que faça com que essas pessoas que não têm acesso, que elas tenham acesso à internet, a bons aparelhos, etc, etc. O vídeo sugere algo muito interessante que é, quando o Estado lança um projeto desses, né, em caráter excepcional, de produzir, de fomentar um ensino remoto, e não respeita a Constituição no sentido de que todos devem ter acesso, e na medida em que você não constata que o Estado não promove debates e demais mudanças para continuar incluindo essas pessoas, esse ensino remoto ele começa a assumir ao longo do tempo um caráter de inconstitucionalidade. Né? Ele corre o risco de ser considerado não constitucional justamente porque não obedece. Esse é um ponto muito importante porque é crítico, né? Ou seja, a lei não está sendo respeitada. Assim, mas o fato de ser uma exceção pandêmica mundial não flexibiliza o imperativo da lei? Quer dizer, tem uma circunstância inesperada, pandemia. Uhum. Isso não faz com que a lei fique de alguma forma em suspenso ou em suspensão ou sem ser tão imperativa? Aliás, essa pergunta estende também para o Alessio, que é da área, né? Eu acredito que não. Consideradas algumas... Desculpa eu me atravessar. Não, pode falar. Mas consideradas algumas balizas constitucionais, porque nós temos Constituição, tá certo, doutora Fernanda? Nós temos Constituição. Que pareça, né? Apesar do latifúndio estar aí, nós temos Constituição. Então a gente precisa olhar para a Constituição, ou vamos ler a Bíblia. Então, me parece que esse é um ponto fundamental. Então a Constituição tem que ser cumprida, inclusive na pandemia. A pandemia não é pretexto para descumprir a Constituição. Então, o Estado tem que prover as condições que a Constituição determina. Ou então vamos fechar o boteco e vamos para casa. Eu fui atrás da Constituição, né, e o artigo 26 diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. O primeiro princípio é igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
embora ele esteja escrito permanência na escola, o ensino remoto agora tem que ser entendido como permanência na escola. Pois é, permanência não significa obrigatoriedade de estar lá. Isso que eu estou falando de ajustes com relação à lei e à pandemia. Permanência tem que ser estar matriculado e estar vinculado. É nesse sentido, não é presencial, não precisa ser presencial. Um ponto de guerra é o seguinte: a pandemia não pode ser, sob pretexto algum, inclusive o pretexto da sua gravidade, um motivo para arrojar, para tornar ainda mais cruéis as desigualdades. Que o Estado seja chamado ao seu protagonismo, e não que ele se exima dessa sua responsabilidade de aplainar as dissimetrias sociais, tá certo? Agora, por outro lado, mas também na confluência do que eu disse, cabe ressaltar que a Constituição, então, ela tem que ser amoldada à leitura do momento pandêmico, que não estava previsto lá em 88. Exato. Que eu acho que foi a tentativa do governo federal quando fez a medida provisória 934, que eu acabei de citar anteriormente, que prevê, que estabelece normas excepcionais do ano letivo da educação básica e ensino superior, decorrentes da medida da pandemia. Sobre esse ponto que o Alessio acabou de tocar, sobre aumentar os problemas, né, aumentar as desigualdades, dentro desse ponto eu queria ressaltar a dinâmica familiar, né? O que você tem agora com o ensino remoto e com o trabalho remoto também é a adaptação do ambiente doméstico a duas principais atividades, que é o trabalho remoto e estudar de maneira remota. Isso diz respeito a questões muito particulares de cada casa, que além de você ter que fazer do seu ambiente familiar um ambiente de trabalho e um ambiente de estudos, existem famílias em que os pais estão desempregados e os filhos também estão sem um amparo de ter acesso à educação, né? Então, esse modelo de ensino, ele pressiona ainda mais, né, a dinâmica familiar, né? No caso dos professores, você tem professor que também tem família, então ele tem que trabalhar em casa, conseguir educar os filhos das outras pessoas de maneira remota e dar conta do filho dele também. Para o professor, talvez pese de uma maneira muito particular. No caso dessas famílias em que os pais estão desempregados e eles vão ter que sair para procurar emprego. E existem alunos que estão, estudantes que já são, né, já estão com 16, 17, 19 anos, e eles também vão sair para procurar emprego. Por exemplo, uma pergunta que caberia, né? Quem deveria ter, no caso das casas que têm algum acesso remoto, quem deveria ter privilégio ou melhor acesso sobre o computador e a internet? O pai e a mãe que precisa trabalhar ou o aluno que precisa estudar? Isso é uma atenção, porque nem todos os que têm acesso remoto têm internet e aparelhos individualizados. Falando português, assim, claro, para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Tem, às vezes, um computador para 7 pessoas, São né? Ou computadores um divididos. bom celular para 7 pessoas e fica fazendo rotina. Mas até dividir a internet, né, com muitas pessoas faz com que cause uma lentidão no serviço. Eu gostaria de lembrar o Renato Russo. Ótimo. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Então, é muito bom, é uma maravilhosa pandemia, que ninguém distorce o que eu estou falando, para não cumprir a Constituição. Ora, exatamente. Fica bem conveniente. É um prazer estar aqui com vocês. É o seguinte, a desigualdade, ela vem sendo bastante falada neste ensino remoto como algo que está se intensificando, como algo que está prejudicando os estudantes. Agora, é importante a gente saber o seguinte também. A pandemia e o ensino remoto, elas, sem dúvida nenhuma, agravam essas desigualdades
e a precarização do ensino, né? Porém, no caso do estado de São Paulo, que é onde eu trabalho e pesquiso também, no caso da SEDUC, a desigualdade e a precarização transcende a pandemia. Eu quero dizer o seguinte, ela vem de antes, ela faz parte de um projeto e faz parte da política educacional encampada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Então, desigualdade e precarização, ela está talvez mais latente e gritante nesse período de ensino remoto, mas eu gostaria aí de acrescentar com vocês essa questão de que ela é uma constante em São Paulo, anterior, inclusive, à pandemia, ao ensino remoto, né? Como o Natan muito bem disse aí, a medida provisória 934 buscou regulamentar a oferta de ensino remoto e fornecer algumas flexibilizações para que isso se tornasse possível. Agora, é curioso que aqui na rede estadual de São Paulo, vejam bem, as aulas foram suspensas gradualmente a partir de 16 de março, se eu não me engano. Foi uma suspensão gradual, até que ficou totalmente suspensa presencialmente a partir de 23 de março. Logo no dia 16 de março, nós já começamos a receber na POSP, aqui de Santo André, várias reclamações de escolas que já estavam obrigando ou pressionando seus professores a oferecerem alguma forma de ensino remoto, sendo que nada tinha sido regulamentado. E o problema disso é o seguinte, as redes sociais, e o WhatsApp, por exemplo, que é algo bastante complexo quando você vai colocar como uma ferramenta pedagógica de ensino remoto, eu diria até perigoso, ele começou a se tornar a regra nos primeiros dias. E o improviso e a prática do se vira aí, professor, com seu material e sua internet, passou a se tornar também a regra. Porque o Estado não ofereceu nada de equipamento, não ofereceu computador, não forneceu internet. Então, na prática, o professor, com o seu equipamento, o seu esforço, a sua internet, sua rede social, seu WhatsApp, que começou a bancar todas aquelas atividades, né? E aí nós começamos a ver alguns problemas, muito rapidamente alguns problemas, tanto de outros estados quanto do estado de São Paulo. Como, por exemplo, relatos de exposições de professores, exposições indevidas, onde o professor dizia alguma coisa e já era distorcido em áudio ou vídeo, até mesmo chacotas e montagens, ofensas, né? Não é à toa que o próprio WhatsApp, o aplicativo, recomenda que o uso do WhatsApp deva ser feito por pessoas maiores de 16 anos, né? É muito complicado uma criança do ensino fundamental, anos iniciais, ou até mesmo do ensino fundamental dos anos finais, utilizar o WhatsApp de forma indiscriminada, como se fosse uma ferramenta pedagógica. E é complicadíssimo para o professor também, né? Então, muito rapidamente, nós começamos a ver esses problemas, né? A receber várias denúncias, né? E eu diria que o período entre março e maio desse ano, gente, foi bastante difícil. Por quê? A incerteza era enorme, o autoritarismo da SEDUC, da Secretaria da Educação de São Paulo, é crescente já há alguns anos. Nós estamos vivendo, eu diria aqui, até que uma luta, pelo menos nas políticas públicas de educação de São Paulo, uma luta burocrática para esvaziar os procedimentos legais. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que é legislação no estado de São Paulo cada vez mais perde força. Conselho de escola é um órgão fundamental para funcionar, para fazer a escola funcionar, para a democracia escolar. E o conselho de escola, gente, ele é cada vez mais desrespeitado para qualquer assunto. A Luísa postou isso aqui no grupo, é isso que vocês estão falando. Olha, isso aqui viralizou, né? O aluno tenta falar com o professor, a aluna
Aí a professora responde, não, hoje é sábado. Aí entra a mãe reclamando. Bom dia, professora. Entra o pai. Bom dia, professora, eu sou o pai da aluna em questão. Quando o aluno é aplicado e essa resposta educada que a senhora tem para ela, lembre-se, você é educadora. Aí a professora responde, sim, mas hoje é sábado. Bom descanso. Bom descanso. Nesse mesmo artigo 206 da Constituição, o princípio número 6 diz que a escola deve ter uma gestão democrática do ensino público nas formas da lei. Isso significa, ou significaria, que as decisões que foram tomadas, elas deveriam ser tomadas juntos com o conselho escolar. E conselho escolar compreende professores, professoras, funcionários da segurança, da limpeza, alunos e etc. Na escola que você trabalha ou em algum lugar que você, ou algum colega disse para você que no início da pandemia ou mesmo agora, o Estado chamou alguém do conselho escolar para conversar sobre essa gestão democrática? Nathan, chamar o conselho escolar hoje é uma briga que os professores têm que bancar muitas vezes. Porque a gestão democrática é tudo do que a burocracia gestora aqui do Estado de São Paulo não deseja. A política pública de educação aqui de São Paulo, ela combina com centralização, responsabilização dos educadores, aprofundamento de desigualdades e de precarização, mas ela não combina com gestão democrática muitas vezes. Então, já aconteceu, Nathan, várias vezes, de se precisar convocar o conselho de escola, por exemplo, ser uma verdadeira briga. Ser uma verdadeira briga na escola para bancar um edital de convocação de conselho de escola. O ensino remoto foi implantado na rede estadual sem passar por estes órgãos, né, Nathan? Veio através de resoluções graduais, de medidas provisórias, de uma forma um tanto quanto jogada, repleta de erros, né? E nas costas do professor. Por isso que eu disse para vocês que o período de março a maio foi muito tenso. Depois de junho, a gente acabou se acostumando com a rotina do ensino remoto, ou acabou se amenizando. Em algumas escolas, em outras não. Tem professor que está trabalhando mais, muito mais do que no período presencial, né, em suas casas. Agora, esse período de março a maio era o período, Nathan, de tentar fazer a lei. Tentar fazer valer a lei. Né? Era dizer o seguinte, olha, eu não sou obrigado a usar o meu WhatsApp, por exemplo, no ensino fundamental, anos iniciais, com uma criança de 7, 8 anos. E a gente passou por casos assim. Ou então do tipo, eu não sou obrigado a, não sei, dar aula pelo Facebook, pela minha rede social pessoal, né? E havia pressões desse tipo, né? Então, a gestão democrática no estado de São Paulo, ela, eu diria, Nathan, que é o seguinte, ela pode até constar ali no papel e no documento, mas ela pode estar ali apenas por uma força normativa, porque a gestão democrática dentro das escolas do estado de São Paulo é algo não praticado, muitas vezes. Há gestões que são exceções, com certeza. Há algumas gestões que, por conta própria, tomam essas atitudes mais democráticas. Agora, o que a gente vê por aí, Nathan, é que para convocar um simples conselho de escola para decidir o que a escola vai fazer, se vai readequar o calendário ou não, tem que ser uma iniciativa e até mesmo uma luta dos professores ou dos pais e dos alunos. Renata, você quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Eu quero. Na verdade, são duas coisas. Uma é o seguinte, eu não sei o que está sendo falado sobre isso, nas diferenças em cada nível de educação, quais vão ser os desafios para o retorno principais, porque na educação infantil, por exemplo, né, você tem uma demanda das mães, principalmente, de que o filho volte para a escola, né, assim, quando tiver vacina, tal. Mas você tem um vínculo afetivo que é mais complicado de ser refeito, né? No ensino médio, a universalização não chegou a se efetivar, né? Então você já tem uma questão de uma como é que chama quando os meninos saem, né? Evasão alta, né? No ensino médio.
E aí agora, com o aumento de desemprego, tal, provavelmente os meninos vão ser chamados a contribuir com a família, né? Então, eu acredito que sejam problemas diferentes para lidar, né, com o retorno às aulas. E eu queria saber o que vocês estão pensando sobre isso. Isso é uma das coisas. E uma outra, que a Marina é minha colega, já foi minha colega, e ela sabe tanto que eu sou chata com isso, quando entrou esse governo, mesmo antes de entrar esse governo até, eu tinha muito medo, e eu ainda tenho. É ruim, né, começar falando de medo, assim, fica uma coisa meio Regina Duarte, mas, assim, dessa exceção que vira regra, sabe? E o ensino à distância, indiscutivelmente, ele é mais barato, né, que o ensino presencial. E eu sempre falei na faculdade, briguei mesmo, falar assim, gente, todos os processos educativos na pós-graduação são muito individuais, né? As pessoas não participam da qualificação umas das outras, as pessoas não conhecem o projeto umas das outras, a conversa sobre, né, o processo de construção do conhecimento é muito individual. E eu falo, aí quando entrou Bolsonaro, eu fiquei mais apavorada, que eu falei assim, como que a gente justifica uma estrutura universitária, né, com esse tipo de pensamento no poder hoje, sendo que a lógica é toda individual. Se a individual é por individual, o ensino à distância é mais barato, né? Então, eu acho que a gente estava, como universidade pública, dando um tiro no pé, fechando os olhos para esse nível de individualidade na produção do conhecimento. E hoje eu acho isso mais sério ainda, porque aí eu queria que vocês falassem sobre isso, assim, o que vocês acham disso, do ensino à distância no ensino superior, assim? Se tem risco, assim, de ser uma exceção que pode acabar virando regra? E, se eu não me engano, a minha amiga aqui, a Luísa, ela trabalha com educação infantil. Né, Luísa? Luísa, aproveita e fala Questão... do teu barraco, né? A gente fez um Exato. barraco. Enfim, A gente veja o inclusive... barraco em defesa da escola, que foi armado pela Luísa. Ela armou um barraco filosófico em defesa da escola e trouxe também uma professora da rede pública do Rio de Janeiro, que falou coisas muito importantes para a gente, assim, para quem não está entendendo o que está acontecendo, né, com os professores, também o barraco em defesa da escola ajuda bastante a entender. E a Luísa trouxe a questão do ensino infantil, né? Inclusive, um dos pontos em defender a escola é justamente esse. Eu acho que já tinha um movimento de fazer tudo ser EAD, principalmente na universidade, né? Mesmo nessa situação, eu acho que empurra a gente sim para essa ideia de que, tipo, olha, gente, vejam como funcionou, agora a gente pode fazer aula online. Eu vi até no começo uma campanha do Ministério da Educação de distribuir cartilhas para que todo mundo possa alfabetizar. Então, você alfabetiza em casa, tipo, como se não fosse necessário ter a estrutura escolar, como se não fosse necessário ter o papel dos educadores, né? Cada um pode fazer em casa, porque é em casa mesmo que vai fazer, então que se vire, né? Tá bom, por enquanto. Inclusive, isso que você está falando aí, Luísa, é uma das campanhas do Bolsonaro, um dos planos... Quer dizer, não tinha plano de governo, aquela. Mas, enfim, uma das coisas que estavam lá era de implementar a educação à distância nos lugares mais longínquos do Brasil, que não tinha como a criança ir até a escola por questão de pobreza. Então, aí você bota a internet lá, né? Você imagina, né? Se a criança não tem dinheiro para ir para a escola, como é que vai ter dinheiro para ter isso aqui? Gente, em São Paulo a internet não tá funcionando direito, vira e mexe, não funciona. Aí você vai... mas a gente colocou a internet lá. Não, agora... Tipo... A Renata perguntou, né, o que a gente achava sobre essa questão aí da educação à distância no ensino superior. Pelo menos na área de humanas, existe muito essa questão do debate, de você discutir os temas, e isso aqui fica. Sim. E acaba que fica todo mundo com a janelinha fechada, você só escuta a voz de quem está falando. É extremamente solitário, é angustiante. Um lugar para nos encontrarmos não é uma questão ultrapassada. Não é mesmo. É verdade. Concordo. Agora, é curioso, Natan, que no ensino infantil a gente reparou o seguinte, e também no ensino fundamental como um todo. Não basta apenas o acesso à internet. É preciso ter a instrução, a educação digital. Eu quero dizer o seguinte, tem alunos que ele tem internet na casa dele, alguns alunos meus acessam as minhas atividades. Porém, ele tem dificuldade, por exemplo, para responder um e-mail.
ou até mesmo para responder um WhatsApp. Então, assim, ele tem acesso à atividade, ele recebe a atividade, mas ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer a tarefa ou ele tem muita dificuldade. Ou às vezes ele consegue fazer a tarefa na casa dele, mas não consegue retornar, porque ele tem ainda muita dificuldade de usar as ferramentas digitais, né? Então, mais uma vez aí fica provado a necessidade da escola enquanto espaço, né? Eu aproveito aqui para citar aqui duas pessoas, dois estudiosos que acho que o Nathan até conhece eles, que defendem a escola como espaço, que é o Ian Machelen e o Martin Simmons. Eles têm um livro chamado Em Defesa da Escola, uma questão pública, em que eles vão dizer que a escola é um espaço e um tempo. É a escola enquanto tempo e espaço. Você tem aquele lugar para estudar e aquele período junto com seus colegas ali, né? E a falta disso, ela é devastadora. Agora, eu queria ressaltar também por último o seguinte: nós estamos aí em um cenário de reforma empresarial da educação e de mercantilização da educação tão grande, tão intenso, que nós estamos vendo determinados setores da sociedade vendo o ensino remoto e a pandemia como uma oportunidade. É a tragédia como oportunidade. Hoje no Brasil, as organizações do terceiro setor, as ONGs, os institutos e filantropias empresariais, como, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna. No estado de São Paulo, então, o Instituto Ayrton Senna se tornou praticamente um membro da Secretaria de Educação. E alguns meses atrás, uma senhora chamada Cláudia Costin, muito conhecida desses institutos e fundações do terceiro setor, e também bastante atuante em reformas curriculares, ela soltou um textinho na Folha de São Paulo, depois, se for possível, eu posso até colocar o link aí para vocês, ou aqui no chat daqui a pouco, dizendo que tudo isso que a gente está passando é uma grande oportunidade para a implantação do ensino híbrido, ou o que ela chama de ensino híbrido. Então, ou seja, ver a tragédia enquanto oportunidade, de aprofundar as reformas curriculares, de aplicar a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, junto com a reforma do ensino médio. E por aí vai, né? A gente ainda tem um outro receio que pode acontecer, que seria uma privatização por desastre. Esse termo é de uma pesquisadora da educação chamada Marina Velar. Ela também deu uma entrevista alguns meses atrás, em que ela disse que o Brasil pode sim estar vivendo um processo mais intensificado ainda, porque já existia, de privatização, mas de privatização por desastre, e agora intensificado, com a pandemia e o ensino remoto, né? É importante a gente frisar mais uma vez, né? Todos esses processos de privatização, de reforma empresarial da educação, o EAD, né? O EAD está presente na legislação há alguns anos já, com mais destaque para a famosa MP 746, lá de 2016, a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio já abriu as porteiras do EAD para essa etapa de ensino. Então, nós estamos vendo aí a tragédia sendo usada como oportunidade para aprofundar todo esse processo. Isso é realmente muito preocupante. Eu fiz uma entrevista com 8 professores, né? E dentre as perguntas que eu fiz, estava essa, né? Então, assim, dos professores que eu entrevistei, eles foram 8, né? 42,9% dos professores que eu entrevistei estão trabalhando sem remuneração. No sentido de que, o que isso significa? Significa que eles estão trabalhando 5 horas ou mais por dia sem receber por isso. Enfim. Aí volta de novo para a Constituição, que o Alessio reforçou lá antes, né? É uma oportunidade para exercer o abuso, né? Para passar a boiada, como falou outro. A boiada está sendo passada por cima da floresta, do Pantanal, do trabalhador, né? E do professor, né, como trabalhador. Eu acho que tem essa perplexidade, né, de ser uma pandemia, de ter pessoas morrendo, de ter muita dor no mundo. Então, né, a gente acaba se mobilizando como assim, olha, cada um vamos fazer sua parte, né? Então vamos tentar fazer o melhor possível. Mas aí vem uma cooptação disso, né, de uma forma tosca, de uma forma perversa, né, e economicamente ridícula, né, que só
mantém todas as diferenças, cada vez acentua mais, e as diferenças de acesso, as diferenças, né, de acesso a direito e de possibilidade de exercer o direito. Então, é muito complicado, né? Porque, assim, no começo da pandemia, a gente, né, chegou a acreditar, olha, as pessoas podem mudar, né? Essa vontade de cada um dar um melhor de si, né, para amenizar a dificuldade do momento, em algum momento isso parecia que estava posto. E hoje está tudo muito cínico, né? Assim, a tendência foi para um cinismo absurdo, é uma avalanche, né? Todo dia você tem uma notícia, não escapa nem os fins de semana, né? Você trabalha sexta-feira e no sábado tem notícia, no domingo tem notícia. Você está recebendo o WhatsApp da diretora da escola porque ela quer que isso, quer aquilo. Aí sai um pronunciamento do governador, aí sai o pronunciamento do prefeito, aí sai o pronunciamento do secretário de educação, aí o secretário de educação fala isso, fala aquilo, aí o prefeito vem e fala outra coisa e tal, e você fica perdido nisso tudo, principalmente o professor que dá aula em mais de uma escola, porque os diretores das escolas, eles também pensam diferente uns dos outros. Então você não sabe bem o que é que está acontecendo de verdade, né? A impressão que a gente tem é que todos enlouqueceram, né? Tudo perdeu o rumo. Os diretores não sabem o que fazer. Até agora ninguém sabe muito bem o que fazer. Eu estava começando a dar aula quando a pandemia eclodiu, e os professores falavam assim: olha, relaxa porque ninguém sabe o que está acontecendo e ninguém sabe o que fazer. Então você não está sozinho. Tudo bem, não estou sozinho, mas ninguém sabe o que fazer. Como é isso? Para que serve, então, toda a administração escolar? Se ninguém sabe o que tem que fazer? Fracasso completo, né? Nada do que foi planejado deu certo, absolutamente nada. Nenhuma sala de nenhum professor foi alcançada na integralidade. Todas elas estão... As salas que têm mais alunos frequentando têm 20 alunos de 40, né? Os outros 20 se perderam e ninguém sabe como fazer para alcançá-los, nem o diretor, nem o coordenador, nem o professor. Eles chegam a falar para a gente que a obrigação é do professor para achar os alunos. Você tem que conter os telefones dos alunos ou o WhatsApp deles e ficar ligando para a casa deles para pedir para eles fazerem lição. Pô, essa não é a função do professor. Apareceu notícias na televisão de professores que estavam indo de casa em casa dos alunos levar lição. E eles falam: veja que esforço heróico desse professor. Esforço heróico é uma pinóia. Esse cara está fazendo uma coisa que ele não deveria fazer porque nós estamos numa pandemia. Ele não tem que ter contato físico com os alunos. E você não consegue, ninguém consegue pensar racionalmente a respeito do assunto. Há uma cobrança muito grande, uma necessidade muito grande da administração do sistema público de ensino de controlar os professores, de controlar os alunos, e nesse momento não dá para controlar nada. Agora, o secretário da Educação falou o seguinte: o ano que vem, olha só o tamanho da encrenca, os alunos desse ano não vão ser reprovados. Eles vão continuar as disciplinas desse ano no ano que vem, junto com as disciplinas do ano que vem. Você acha que se o aluno não está conseguindo fazer as disciplinas de um ano, ele vai conseguir fazer as disciplinas de 2 anos juntos? Só na cabeça desse secretário, seu Rosiel. BH também. É um absurdo. Você não acha que, pelo menos no nível municipal, né, do fundamental e tal, você não acha que isso tem a ver com essa eleição para prefeito agora, assim, deles estarem tendo uma decisão para ter o mínimo de desgaste, para se reeleger? Lógico que é um atestado, assim, olha, nós não acreditamos na educação, né, que o processo é importante, assim, é um atestado de que a gente não leva a sério, porque se pode fazer 2 anos em um, então faz, né, o fundamental em 4 anos, 5, né? Beleza, mas assim, mas eu fico pensando se não tem uma coisa eleitoral. Sempre tem. Sempre tem. O administrador público não faz nada que não seja pensando na eleição, na próxima eleição.
Ninguém quer um povo educado. Nenhum desses administradores eleitos querem um povo educado. Eles querem um povo ignorante, como o próprio Bolsonaro falou, né? Diploma de burro no bolso. É isso que eles querem. Num contexto sem pandemia, o que nós tínhamos era um modelo que nós constatamos que tem um problema há muito tempo e que ele podia ser melhorado ou mudado e etc. Mas no contexto de pandemia e com a vinda dessa mercantilização, a gente acabou descobrindo que podem ter coisas piores, né? Podem acontecer coisas piores com o ensino do que uma sala de aula onde as pessoas sentam uma olhando para as nucas das outras. Porque agora isso apesar de ter seus problemas, isso está fazendo falta. Agora não é mais olhar a nuca, agora é olhar o avatar, né? O avatar no WhatsApp. Agora é olhar o avatar do WhatsApp, se tiver imagem, né? Se tiver a imagem de um avatar. Já está muito claro para as pessoas que estão trabalhando no ensino e que estudam sobre educação que o que vem é uma mercantilização com o apoio do governo federal, com o apoio de governadores, que o capital financeiro e os demais interessados estão forçando isso de uma maneira ou de outra, né? Que eles querem colocar essa ideia de voucher, de precarização do ensino público para que cada vez mais a iniciativa privada apareça como o salvador, o remédio de todos os males. O que eu gostaria de encaminhar a minha fala também, para usar esse espaço como debate de solução, é que uma das soluções é luta. É sindicato, é greve, é organização, é pressionar vereadores, deputados, ou seja lá quem for que esteja, é pedir direito trabalhista, porque isso é um empecilho também, e ultimamente tem sido empecilho para qualquer tipo de categoria, independente se é professor ou não. Direito trabalhista, que é uma coisa importante para nós trabalhadores, para eles é um empecilho, porque dá garantias de você ter boas condições de trabalho e boas condições de reivindicar direitos. A reforma curricular no Brasil, por mais que ela seja necessária, e ela é necessária, ela se tornou um instrumento de uso para outras finalidades, inclusive a reforma do Estado e a reforma da própria escola. Então, a reforma curricular se tornou um dispositivo para reformar muitas outras coisas, não necessariamente o próprio currículo. Há quanto tempo no Brasil que a gente fala de reforma curricular? Já tivemos várias. Então, de reforma em reforma curricular, onde a gente chega? A gente chega numa nova reforma. Não se toca no ponto estrutura, não se pode tocar no ponto estrutura da escola, plano de carreira, condições de trabalho. Por que eu digo que não se pode tocar? Experimente levantar essa questão numa reunião de planejamento no estado de São Paulo. Você vai ser desmentido por vários que estão ali ou desincentivado por algumas gestões que estão ali. Então, ou seja, o problema nunca é a estrutura da escola que não existe, nunca é a falta de insumos ou de materiais básicos, nunca é a falta de plano de carreira docente, que é um problema histórico do Brasil. O problema ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar um problema curricular e de desempenho do professor. Desempenho e responsabilização do professor. Isso tudo faz parte da reforma neoliberal da educação. Ou seja, você desloca o centro dos problemas para o currículo. E enquanto se reforma o currículo de 10 em 10 anos, ou às vezes até menos, a escola brasileira segue sem estrutura, principalmente a escola pública. Os professores seguem sem plano de carreira adequado e sem materiais básicos para ensino. De forma alguma, eu estou querendo desmerecer a necessidade de repensar as práticas curriculares, as práticas pedagógicas, é necessário. Porém, e todo o restante? E todo o restante que prejudica a escola e o trabalho do professor e dos estudantes, né? A questão das soluções, né? O que a gente pode almejar, o que a gente pode vislumbrar nesse cenário, nesse contexto tão difícil que nós estamos. A curto prazo, pensando, por exemplo, na pergunta da Renata ainda sobre o retorno às aulas presenciais, Manaus, em agosto, estava em plena queda da curva de contágio e resolveram voltar às aulas.
e em 20 dias nós tivemos mais de 340 professores infectados com Covid-19, tanto que alguns dias depois voltaram atrás e decidiram suspender as aulas de novo. Até chegar a um ponto em que uma juíza do Amazonas precisou decidir que todo mundo voltasse a trabalhar em casa. Ou seja, foi um desastre a experiência de Manaus. Por que que em São Paulo vai ser diferente? A luta maior é pela vida, está sendo e vai continuar sendo. E ainda uma última questão que eu ia comentar é a questão eleitoral, ela passa tudo isso a todo momento, né? Há várias cidades aqui da Grande São Paulo e do ABC, onde eu moro, em que mais de 80% das famílias se declaram contra o retorno. E com isso, há vários prefeitos receosos em retornar. Também pensando nas eleições, né? Ao passo em que eles sofrem pressão pelo retorno, né? Principalmente dos setores privados. Então, a gente percebe aí um jogo duplo, né? Independente das questões imediatas que nós estamos vivendo, as reformas seguem a todo vapor, e como o Natan disse, para frear isso, eu não vejo a longo prazo uma solução isolada ou imediata para mostrar que o caminho da escola é outro, ou a necessidade da escola é outra. Então aí eu passo a palavra para o Apolo, se ele quiser comentar alguma coisa sobre o ensino remoto, escola e corpo, né? Porque agora os corpos não estão na escola. Pois isso é muito doido, Natan, porque eu venho da dança, né? Eu fico pensando o que está acontecendo com o ensino de dança nesse momento. E arte, né? A arte vem sofrendo demais no governo Bolsonaro. Mas é um projeto, né? É um projeto isso. O pessoal aproveitou essa pandemia aí para esculhambar a coisa toda, né? Para mexer na lei ambiental, para fazer umas reformas muito chatas no ensino superior. Eu venho da modelagem, no design de moda, né? E na modelagem é uma coisa muito artesanal. É a produção da roupa, é você fazer o projeto da roupa, mas de uma forma muito manual. Aí a dança aí também vai longe, né? Porque a dança, assim, moda ainda produz. Moda ainda faz parte de todo o sistema produtivo, né? Ainda tem assim, essas pessoas vão entrar no mercado, vão entrar no chão de fábrica. Olha, eu gostaria de divulgar aqui a página do Proposta pela Educação, que é o coletivo de professores que eu faço parte aqui em Santo André. Quem quiser conhecer, só ir lá buscar no Facebook, facebook.com/Proposta pela Educação, tudo junto, sem acento. E eu não queria encerrar sem poder dizer, ainda que sejam, sei lá, algumas ideias inocentes, sobre o que poderia ser feito. Na minha visão, o que esse governo vem fazendo, ele acusa também, de certa maneira, o que nós temos que fazer, que é não deixar de criar espaços como esse aqui, que abre para o diálogo e a discussão, porque isso também, uma hora ou outra, pode gerar uma organização popular, né? De dizer, olha, nós estamos aqui, nós estamos percebendo o que está acontecendo e em algum momento a gente reage. E eu acredito nisso, né? Eu não sou nenhum militante, não participo de nenhum grupo, mas, sinceramente, meu coração está ardendo em chamas no sentido de precisamos colocar o pé na rua, né? E batalhar por direitos. Então, manter os diálogos abertos, os grupos de debate, debater ensino remoto, debater qual é o objetivo do ensino remoto para lutar pelos nossos direitos. Eu quero agradecer demais, Natan, por ter armado esse barraco com a gente. A gente tem feito bastante barraco sobre escola, né? É uma das grandes questões do momento. Obrigada, Rafael, por ter vindo falar com a gente, por ter aceito o convite do Natan. Boa noite, tchau. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Obrigada, gente. Rafael. Valeu, Boa viu? semana. Obrigada, Eu que agradeço aí. Rafael, Obrigado, Valeu, gente. Rafael. Foi ótimo. Obrigado. Valeu Prazer aí. mesmo. Obrigado, Natan. Certinho. Vou fechar, tá? Até Beijo. domingo que vem. Beijo. Beijo. Tchau, até. Barraco Filosófico. O Barraco Filosófico é um projeto do Grupo de Filosofia em Movimento. O grupo se prepara estudando conceitos e temas
da área de Filosofia e Ciências Humanas ao longo de muitos meses e depois vai para a rua se disponibilizar para conversas a partir de questões reais trazidas pelo público que senta para conversar com a gente. Ao longo da pandemia não conseguimos mais fazer as intervenções de rua, mas conseguimos esse espaço maravilhoso na Rádio Madalena, onde nós conversamos entre nós mesmos. Estamos gravando pelo Zoom, esperando que em breve a gente possa retornar para as ruas para conversas presenciais. Sejam muito bem-vindos ao nosso Barraco Filosófico.